Alegria estarmos mais uma vez juntas nesta nova reflexão. Hoje nós vamos falar sobre o medo. O título de hoje é Enfrentando o Medo. O medo, a maioria de nós sabemos que é uma resposta natural ao ser humano. O problema é quando ele se torna crônico em nossas vidas. De forma neurocientífica, o medo crônico ele vai ativar a amígdala, que é uma área do cérebro responsável pela fuga, luta e paralisia. Isso nos diz que quando estamos presos ao medo, nosso sistema nervoso ele entra em estado alerta contínuo e nos deixa ansiosas, inseguras e esgotadas. Outra área do cérebro afetada pelo medo é o córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio lógico e pela tomada de decisões. Então, quando ele está enfraquecido, nós temos dificuldade de enxergar soluções e temos respostas de maneira clara para aqueles problemas. Quem acredita na Bíblia, a primeira vez que o medo ele foi mencionado foi lá no Éden, quando Adão pecou e ele se escondeu, e quando Deus desceu para visitá-lo, que ele visitava na viração do dia, e chamou pelo nome, ele disse que estava escondido porque ele tinha descoberto que estava nu e estava sentindo medo. Foi a primeira vez que o medo foi mencionado, né, nas Sagradas Escrituras. Na vida da mulher, o medo ele se traduz em procrastinação, insegurança, baixa autoestima e sensação de estar sempre no modo sobrevivência. Isso nos impede de vivermos sonhos, planos, propósitos de Deus para as nossas vidas. Os relacionamentos também são afetados, nós abrimos mão de oportunidades, elas são desperdiçadas, os sonhos são adiados, às vezes você está até esperando aquela oportunidade de promoção, de uma viagem, de morar em outro lugar, e quando chega, por conta do medo, você acaba abrindo mão. Nós acabamos abrindo mão de muitas coisas por conta do medo, tá? Quando o medo ele é crônico, ele está excessivo, ele rouba o espaço que deveria ser da confiança e da fé. Mas aqui está uma boa notícia, o medo ele não precisa ser a última palavra em nossas vidas. Quando escolhemos enfrentá-lo com fé, ativamos outra resposta do cérebro que é a coragem. Estudos mostram que o poder a prática da gratidão, anota aí, da oração e da renovação da mente, que as Sagradas Escrituras chamam de metanoia, com verdades edificantes, eles vão fortalecer essas áreas do cérebro, as áreas do cérebro que ligam à paz, ao equilíbrio emocional e à resiliência. Ou seja, quanto mais cultivarmos a fé, mais vamos reconfigurar o nosso cérebro para vencer o medo. Hoje eu te convido a refletir. A partir de hoje, comece a pensar que o medo está me impedindo de viver. E o mais importante, o que a sua vida seria se esse medo saísse de cena e a fé tomasse o lugar dele? Vamos para a reflexão bíblica? 1 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, de moderação. Tem versões que dizem de equilíbrio. Eu ensinei a meu filho, quando ele estava em algumas situações de medo, desde pequenininho, ensinei ele outro versículo da Bíblia que fala assim, ó: quando estiver com medo, confiarei em ti. Então eu dizia a ele, quando você sentir medo, tá com medo do escuro, tá com medo de alguma coisa, diga: quando estiver com medo, confiarei em ti. E ele dizia de forma firme e audível: quando estiver com medo, confiarei em ti. E isso virou assim uma prática. Se o medo ele não vem de Deus, então precisamos aprender a combatê-lo. Você já aprendeu a combatê-lo de forma neurocientífica, como eu te ensinei agora, praticando a gratidão. Gratidão, falar palavras com verdade, reconfigurar a mente para fortalecer as áreas do cérebro. E do modo de fé, também você precisa combater de forma espiritual. Combater o medo com aquilo que Deus te deu, que é o poder, o amor e a mente equilibrada, e acaba vendo que, assim, várias coisas da neurociência você consegue ver aqui, lá da espiritualidade também. A fé, ela não é ausência de medo, mas a escolha de confiar, mesmo quando nós não temos todas as respostas. Vamos para a prática? Vocês sabem que toda semana nós temos prática, quando temos reflexão aqui. A prática de hoje é: identifique seus medos. Quais são as áreas da sua vida que o medo está dominando e que está trazendo insegurança? Responda ao medo com fé. Como você pode entregar essa preocupação nas mãos do seu Deus? Declare essa verdade: eu não sou refém do medo, minha fé me fortalece.
tá? Isso você pode até anotar, colocar na frente do computador, do notebook, deixar anotado no bloco de nosso celular e declarar diariamente. Eu não sou refém do medo. O medo, ele é natural, mas nós não podemos ser reféns dele. Vamos, se você se sentir à vontade de fazer essa oração, vamos fazer juntas, tá? Mas fique bem à vontade. Senhor, eu coloco diante de ti os medos que têm me paralisado. Me ajude a confiar mais em ti. E que essa confiança ela vá além das inseguranças. Quando a minha fé cresce, eu tenho coragem para avançar. Então me faz viver isso. Em nome de Jesus. A ação dessa semana, além de todas que eu te dei aqui, sempre que você sentir medo, declare esse versículo que eu te falei, essa palavra que eu te falei, e essa frase, essa palavra que acabamos de declarar juntas. E lembre-se, nós não fomos criadas para sermos dominadas pelo medo, tá bom? Te encontro na próxima semana, na próxima reflexão.